Olá pessoal, olá, boa noite. Hoje é mais uma live dessa semana, onde nós estamos falando sobre especialização de virilha, de como você especializar aí o seu atendimento, o seu procedimento de epilação, tá? Como você pode criar protocolos de clareamento, foliculite e vários outros serviços que você pode agregar. Porém, nós estamos focando essa semana na epilação de virilha, porque é uma das perguntas mais corriqueiras, é uma das dúvidas mais constantes das nossas seguidoras e das profissionais de epilação. Passando por muitos grupos aí de Facebook, passeando aí pelos grupos de epiladoras, eu vejo sempre as mesmas dúvidas sobre qual a cera eu devo usar, qual é a cera boa, como é que eu faço, a cliente manchou, a cliente está toda inflamada, o que eu uso depois da epilação, porque todas nós, inclusive eu sim, aprendemos, né, de forma simples, não vou dizer que é errado, mas de forma simples, de que era só terminar de epilação, passa gel calmante, né? Só que as coisas mudaram, porque também, antigamente eu acredito que não tinha um olhar para essa região íntima, não tinha, e ainda nem é tão forte, mas tem mudado mais isso, né? Tem mudado muito, porque a mulher que faz epilação com cera, ela quer sim ter o conforto de não ter aquele pelo, de passar mais tempo sem pelo, mas também ela quer ter, né, a virilha dela limpinha, né? Para quando ela pôr o biquíni, para quando ela for, né, se expor, enfim. Ela não quer a virilha dela manchada, não é o objetivo dela. O objetivo dela não é se livrar do pelo e trazer outro problema. Então, foi mudando esse olhar e com isso as profissionais de epilação, como nós, temos agora mais do que a obrigação de se especializar na área de tratamentos de pele para que você ofereça para sua cliente não só a questão da retirada do pelo, mas sim uma pele sadia, né? No mínimo possível. Daquilo que for da sua ossada, de você até onde você tem que fazer, né? Eu falei semana passada sobre todas essas questões de como a gente deve cuidar da pele, né? Desmistificando também algumas questões em relação ao tratamento da foliculite, o tratamento do escurecimento, né? Porque nós precisamos conhecer primeiramente quem é essa pele, o que é essa região, né? Essa região de virilha. Oi, Nanda, que bom te ver aqui, Nanda, quanto tempo. O que é essa região de virilha? O que ela tem, o que ela apresenta, que faz com que escureça tanto, que faz com que ela prolifere tanta bactéria, que a foliculite a gente já conversou sobre isso, que foliculite é uma manifestação bacteriana, tá? Pós-inflamatória, causada pela inflamação, as bactérias oportunistas, né? No caso aí, Staphylococcus aureus, que é a mesma bactéria, inclusive, que dá nas acnes, né? Muito parecida a acne com a foliculite, que é também uma inflamação do peceu, do folículo piloso, né? Então, quando você conhece dessa área, semana passada eu falei sobre a área vaginal, o que é a área vaginal, né? O que tem ali. Então, olha só, dois pontos importantes, porque a gente vai falar hoje sobre hiperpigmentação, né? Que é o famoso escurecimento da pele. Então, essa semana a gente vai falar sobre essa questão da hiperpigmentação. O porquê ocorre, porque em algumas pessoas é diferente, porque algumas pigmentam mais escura, outras mais claras, porque naquelas áreas, às vezes a cliente nem epila de cera ainda, às vezes vem do processo de lâmina e mesmo assim já vem com a virilha escurecida, né? Tem vários fatores. Para quê? Para que você, epiladora, no momento que você for preparar o seu tratamento, você tenha consciência de quem é a sua cliente, quais são os hábitos, qual é o fototipo de pele dela, o que ela apresenta, e quando você já tem um conhecimento acerca daquela região, né, de como aquela região se comporta, você sabe exatamente até onde você pode ir, o que realmente você consegue tratar, né? Porque, como eu falei, tem momentos que não é você que tem que tratar. A cliente primeiro tem que resolver o problema da causa dela, para depois você entrar. Porque se você ficar oferecendo tratamento para cliente quer resultado. Tem cliente que, inclusive, não se importa com o preço que ela está pagando, desde que você dê o resultado, né? Então, a grande questão é você saber os seus limites diante do tratamento, saber o seu limite diante do protocolo que você está criando, tá? E aí eu vou falar de protocolos personalizados, porque é muito fácil a gente pegar um kit de produto,
né? Um kit de cosmético e aplicar em todas as clientes. Só que tem cliente que ela não vai dar resposta. E aí, por que ela não deu resposta? Aí você tem que saber da fisiologia, você tem que saber o que é aquela pele, por que, os hábitos da sua cliente. E a gente sabe que o cliente tem uma tendência a mentir, né, gente? A contar as histórias pela metade. E aí a gente fica ali enxugando gelo, fazendo tratamento e não dá resultado. E às vezes a gente fica frustrado, achando que é nós que não temos competência. Mas, de certa forma, é uma incompetência o fato de você estar tratando algo sem um conhecimento devido, só apenas aplicando o produto. Então, até mesmo o produto que você vai usar, você tem que saber o que é que ele faz. E aí, será que ele encaixa naquela cliente? Será que ele encaixa? Então, parece ser algo simples tratar de hiperpigmentação da pele, parece ser fácil tratar de foliculite quando se fala só de arrancar a pele e passar gel calmante. Na hora que a cliente sair, aí, vamos dizer assim, vamos fazer a oração para que nada aconteça. Né? E como eu disse, as clientes agora, as pessoas estão mudando o olhar dela para essa área e agora estão observando já essa questão do escurecimento, das foliculites. Então, nós como profissionais não podemos perder essa oportunidade, uma oportunidade de vocês, inclusive, se posicionar no mercado de trabalho como um especialista, não só na questão de uma ótima técnica, mas sim de tratar a intercorrência, de tratar a pele. Então, a hiperpigmentação, né? Ela é nada mais do que uma reação a um processo inflamatório. Então, hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, ou seja, ela só reage, ela só aparece após uma inflamação. Nós já sabemos que a epilação tem esse processo inflamatório, tá? Mas, dependendo da sua técnica, ela pode ser leve, grave, né, ou crônica, né, que aí já é algo assim que pode trazer, além de uma foliculite, até um furúnculo, né, porque um pelo, gente, encravado, um pelo inflamado, ele faz estrago, viu? Faz estrago. E eu já recebi inúmeras clientes que me inventam de cutucar igual cutuca acne, né? Então elas tentam tirar com agulha, elas tentam tirar com pinça, né? Inclusive, eu quero até tirar essa dúvida sobre essas questões de retirada de pelo encravado. Nós, epiladoras, né? Nós não temos autorização para tirar pelos encravados. Não temos autorização para enfiar agulha nenhuma na pele da cliente para extrair. A epiladora não, tá? Quem é da área, quem for da área da estética, né, que tem habilidades com as agulhas de insulina, que trata a acne, né, que tem habilidade em lidar com pústulas, sim, aí ela pode trabalhar com isso. Agora, para epiladora, não, certo? Porque é um processo invasivo e que requer muito cuidado. Então, nós, como epiladora, não temos autorização para retirada de pelos encravados. O que é que você tem que fazer? Tratar a questão inflamatória. E é muito comum, na hora que você faz o tratamento do pelo, o tratamento do folículo, né, que você ali elimina essa bactéria, que aí você pode eliminar com alta frequência, ou você vai eliminar com os cosméticos anti-inflamatórios, secativos. Quando você atua nisso, que essa inflamação passa, que essa pústula vai embora, é natural que o pelo saia, tá? Que o pelo ele saia na pele. E aí quando ele sai da pele, e aí você pode retirar, uma vez que ele está na superfície, né? Uma vez que ele apareceu ali na epiderme, você pode retirar com a pinça o pelo que estava ali naquele folículo, certo? Mas enfiar agulha, enfiar pinça dentro é um grande perigo de você, como epiladora, causar uma infecção, tá? Então tem que ter cuidado. Na verdade, não tem autorização, né? Como eu falei. Então, a hiperpigmentação é nada mais, nada menos do que uma reação à inflamação. E é por isso que ele vem como uma mancha, tá? Que é o escurecimento, né? Que a gente fala de manchas na virilha, vamos clarear mancha, clarear mancha. Bom, é a mesma coisa que acontece com os melasmas, gente. Quem tem melasma, eu tenho melasma, né, de muitos anos atrás, e trato melasma, meu melasma é tratado há muitos anos. O meu melasma foi ocasionado, sim, por ácidos, tá? Eu hiperpigmentei a minha pele tentando tirar manchas de acne. E naquela época, eu não tinha conhecimento estético, eu era uma paciente que usava fórmulas, e essas fórmulas continham a famosa hidroquinona. Falando sobre isso, eu já vi aí circulando pela internet muita gente falando de indicar para cliente usar essas pomadinhas clareadoras para usar na virilha. Gente, não façam isso.
Porque essa substância, se ela tiver uma hidroquinona ou uma prima da hidroquinona, porque tem um monte de substância muito parecida, toda mancha, ela não ela é um processo reativo da pele. O que que tem que acontecer ali? Quando você tenta arrancar essa pele, de certa forma, você está agredindo ela novamente. Porque, a não ser que seja um despigmentante leve, natural, todo ácido, tudo que tem a ação de ácido para retirar da mancha, quando ela diz assim, clareador de mancha, caia fora. Caia fora porque esses tipos de produtos, eles trazem mais reações à pele, porque sensibiliza a pele, sensibiliza demais. Aí para pensar, eu usei muita fórmula no rosto para tentar tirar as manchas de acne, na época lá, alguns anos atrás, que eu não vou falar, senão vocês vão fazer conta da minha idade. Aí, com essa brincadeira de tirar manchas de acne, eu desenvolvi o quê? Melasma. Por quê? Porque esses ácidos refinavam a minha pele, deixavam a minha pele fininha, muito fininha. Aí ficava linda, né? Eu dizia assim, que no inverno eu era Cinderela, no verão eu era a gata borralheira. Porque era só bater o verão, a minha pele manchava. E muitas vezes manchava em lugares a qual eu não tinha passado ainda o ácido. Por quê? Porque é uma reação alérgica, né, à radiação solar. Para quem não sabe, inclusive, a hidroquinona, ela é proibida, ela já é fototóxica, gente. Sabe o que é isso? Ela, na verdade, ela reage à radiação solar. E quando eu falo de radiação, não, eu vou corrigir, não é só radiação solar, é radiação de luz. Então, é sol, essas lâmpadazinhas aí, ó, que a gente usa no celular, na TV, no computador, lâmpada branca, qualquer lâmpada invisível, que a gente fica muito tempo embaixo, né? A gente que trabalha na área da beleza, que às vezes tem que estar com uma lupa, que tem que estar às vezes com a luz sempre ali em cima. Agora mesmo que a gente trabalha muito assim com rede social, a gente está sempre com ring light em cima. Essas lâmpadas parecem inofensivas, mas são lâmpadas que emitem raios ultravioletas e que isso, para manchar, é muito simples, muito fácil. Porque o melanócito, ele é responsável justamente para proteger a pele contra esses raios, UVA e UVB. Então, voltando à minha história, eu manchava até dentro de casa. Porque até a alta temperatura fazia a minha pele reagir, porque ela estava tão sensível, tão fininha, que o calor, o suor, fazia ela ficar irritada, né? Porque algumas pessoas, eu só uso à noite o ácido. Não importa, nas camadas da pele ali ainda tem resíduo desse ácido. E além disso, ele fica ali refinando, tirando várias camadas córneas, ó. Ele fica ali tirando camada por camada. Imagina isso todo dia, tirando uma camadinha, aí vem atrito de lençol, aí agora, né, nós estamos usando máscara. Aí eu quero trazer para você, piladora, para você pensar junto comigo acerca da virilha. Se nosso grande problema em tratar uma virilha é justamente os atritos por calcinha, por roupas apertadas, né, tecidos grossos, porque o grande problema da foliculite, gente, não é só a questão do pós-inflamatório. É a grande questão do pós-inflamatório imediato, né, do arranque do pelo. Se fosse só isso, era fácil tratar, sabia? A grande questão é que a nossa cliente, quando sai da nossa sala, quando sai do nosso atendimento, né, porque eu também falo aí para as meninas que atendem domiciliar, quando ela sai do atendimento, normalmente ela volta para os hábitos dela. Então, algumas hoje, com muita conversa, com muito instrução, algumas clientes já estão seguindo. Então, ela já sabe, não se preocupe. Esses dias eu fico de calcinha folgadinha, eu ando roupas leves. Só que a gente tem que lembrar também que além das clientes que querem realmente, que são disciplinadas, tem aquelas que não tem como. Né, que trabalham com fardamento, que tem um trabalho mais exigente, então precisa estar mais alinhada, então aí ela tem que botar a roupinha dela apertadinha, né? Então depende aí do hábito, da rotina da sua cliente, né? Então, eu dizia que era muito bom se a gente pudesse fazer epilação e ficar de folga, né? Uns 3 dias pelo menos, pra gente aí, pelo menos criar uma camadinha ali de queratina para começar a proteger. E no terceiro dia é que começa as reações. 3 dias, depois vai para 5 dias, aí vai pulando para 10 dias. No 10º dia, o pelo começa a querer nascer. E aí é que vem as foliculites. Que normalmente elas começam a reagir nesse dia.
tá? Porque é quando o folículo quer nascer, que não consegue, é que ele faz o processo inflamatório, porque ele tenta passar a pele, romper a pele, não consegue, ele vira, e aí nessa virada de pelo, ele começa a inflamar. Então, a hiperpigmentação, ela vem por conta desses fatores de reação natural da pele, tá? Então, tratar isso não é algo tão simples, de passar uma receita e dizer tome, aplique aí. É uma questão de estudo diário. Então, o que é que você precisa estudar? Você precisa conhecer de cosmetologia, você vai entender o que são os despigmentantes. Existem despigmentantes naturais, inclusive, né? E existe também algo que é o coringa de você resolver essa questão, que é você preparar a sua pele, a pele da sua cliente. Porque muito mais do que uma pele, de você tratar uma mancha, é você preparar essa pele para não manchar. Então, melhor é a gente saber preparar a pele e fazer uma boa epilação do que você depois tentar resolver o problema da mancha, porque é muito mais complicado. E as manchas, as manchas, assim como o processo inflamatório, ela também tem graus de escurecimento, né? Tem as manchas epidérmicas, que são aquelas manchas superficiais, que estão ali só em cima da camada córnea. Essa é mais fácil, essa até com esfoliante resolve. Tá? Até com esfoliação resolve. E tem as manchas dérmicas, que são as piores. Porque lembra onde é que tá a derme? A derme tá lá embaixo, no coração. Então, assim, ela passou por todas aquelas camadas de proteção, inclusive pelo melanócito, e em vez dele pigmentar para cima, ele também atingiu para baixo, tá? Então, assim, é muito mais difícil, inclusive hoje, para melasmas dérmicos não tem cura. Não tem, é um estudo aí que tá se arrastando por anos para uma cura com o melasma. E é a mesma coisa, gente, o melasma é a mesma coisa do escurecimento em qualquer área do corpo. Não tem diferença, não tem. A diferença é que o melasma vem muito no rosto. Agora sim, você epila o rosto? Você não tem cliente de epilação facial? Você não tem cliente de buço? Então, você tem que ficar atenta a tudo isso. Porque no rosto, quando você vai epilar buço, por exemplo, você tem que ter cuidado, senão você escurece. Tá? Você escurece o buço dela, assim como escurece quem faz sobrancelha, você pode escurecer o côncavo, né? Você pode escurecer o côncavo, a região frontal da cliente, de tanto epilar ali em cima, e deixar essa pele desprotegida, deixar essa pele sensível, né? Passando várias vezes ali a questão, tem gente que epila de cera, tem gente que epila de linha, eu faço de linha, que é menos agressivo por conta da temperatura, né? Então, essas questões de manchas de escurecimento de virilha é algo simples de entender, que é só você botar a cabeça para funcionar, né? Entender o que é que acontece com essa pele. E, ao mesmo tempo, é algo que faz de você uma profissional muito capacitada, porque exige de você um estudo, exige de você uma especialização para que você entenda como tratar a pele individualmente. Porque eu tenho cliente que é fototipo 2, tem cliente que é fototipo 3, tem cliente que é fototipo 4, 5, 6, e o grau desse escurecimento vai aumentando de acordo com o fototipo dela. E por que ele tem? Porque nós falamos semana passada de que a região íntima, ela tem a maior quantidade de células de melanócito lá. Os melanócitos são mais concentrados lá. É uma área que requer mais proteção. Olha que coisa interessante. Assim como é uma área que tem a maior quantidade de bactérias, e aí elas se manifestam muito, né? Se manifestam por tudo ali, um suor, um fungo, é muito fácil. Fungos na região da vagina. O que são fungos? Quando você pensa em fungos, né? O povo pensa logo nos fungos da parede. É mais ou menos, é bom pensar nisso, porque existe uma mazela igualmente, né? O que é que o fungo faz? Ele estraga ali, né? Aquela parede. E o que é que ele estraga? Ele modifica, de certa forma, até cair aquela parede. E o que o fungo faz na região vaginal? Ele prejudica tanto a pele e ele enfraquece tanto aquelas barreiras da pele que a pele racha. E aí entra as questões da bactéria. Porque, entenda que bactéria ela só precisa de uma porta. Então, vírus, bactéria, fungos. O fungo é uma manifestação já. Mas os vírus e as bactérias, ele precisam de um porta para entrar. O que é uma porta? Um folículo aberto, uma região aberta, né? Ele tá ali para isso. Aí pode confundir algumas pessoas que ficam com medo de fazer epilação. Mas eu não tô lidando com o cliente, né? Eu tô lidando com um profissional aqui. Porque algumas clientes podem dizer, então eu não vou tirar o pelo. Mas isso já foi desmistificado. Porque, inclusive, alguns infectologistas
não são a favor do pelo por conta de você, não são contra você retirar totalmente pelo. Por quê? Porque hoje, como eu volto a dizer, com a mudança de hábitos e rotina e do metabolismo da mulher e do homem, né? O pelo tá virando muito mais um hospedeiro de fungos e bactérias do que propriamente de proteger, né? Porque uma pessoa, concorda que uma pessoa que levanta de manhã e toma seu banho, vai pro trabalho, dependendo da função dele, ele só volta para casa à noite. Imagina essa higienização com suor, com roupa quente, com roupa fechada ali o dia todo. Então, não tem área que se faça protegida, né? Em contrapartida, lá também tem muitos lactobacilos que são responsáveis pela defesa da flora vaginal, certo? Da flora vaginal. Só que, dependendo do grau infecção, não, de contaminação ali, às vezes o sistema imune não consegue responder. E aí acontece as famosas doenças vaginais, tá? Acontece as candidíases, os corrimentos aumentam. Então, eu particularmente sou uma das pessoas que quando eu estou com pelo, eu fico muito mais propícia a ter corrimentos fortes do que quando eu não estou. Quando eu não estou, eu percebo que a minha flora fica muito mais saudável. Tá? Em mim eu percebo isso. E já ouvi muitas clientes falando nisso também. Então, quando você vai tratar uma pele acerca do clareamento, você vai ter que fazer várias perguntas para sua cliente. E de acordo com as respostas dela acerca do hábito, acerca do como veio essa mancha, tem as questões endócrinas que tem que ser levada em consideração, porque uma mulher que faz tratamento de tireoide, ou se já tirou a tireoide, ou se toma remédio para hipertireoidismo, é impossível um tratamento, um resultado eficaz, porque infelizmente, quem passa por essas questões, ela tem uma tendência a hiperpigmentar, de modo geral, no corpo inteiro, tá? E aquela área ali, como já tem atrito, como já tem o suor, ela vai hiperpigmentar mesmo que ela use lâmina. E a lâmina, gente, ela provoca também esse atrito, porque é uma raspagem da pele. E tem mulheres, né, que fazem todo dia. Tem gente que não consegue ver um pelo nascer, pelo menos um dia sim, um dia não, tá passando. Nasceu uma pontinha de pelo, passa a lâmina. A axila, a virilha, e isso é tão ruim quanto epilar de cera, mesmo a cada 30 dias. É tão ruim quanto, porque na questão da epilação com cera, a sua cliente pelo menos vai ficar uns 30 dias, que esse é o tempo, né, de uma epilação para outra, aí uns 28, 30 dias, com essa pele o quê? Descansando, né, tratando essa pele regenerando, construindo novamente as barreiras de proteção dela. Já a lâmina não. A cada 2 dias ela tá lá raspando a camada córnea, Então ela faz o atrito da lâmina e o atrito das calcinhas. O atrito da lâmina e o atrito das calcinhas. E assim, algumas pessoas podem achar, então, mas a minha cliente disse que usa calcinha de algodão. Não importa, gente, qual é. Não importa, tá? O que importa é a questão do aperto dessas calcinhas. Renda é a pior de todas, né? Porque renda é como uma lixadeira na pele. E outras são as roupas que ela usa, se ela trabalha sentada, se ela trabalha muito tempo em pé, se o ambiente que ela trabalha é muito quente, se a roupa que ela usa é muito quente, o tecido é muito abafado, isso aumenta o suor, a sudorese nessas regiões. Uma questão também de peso corporal, se a sua cliente ela é um pouco mais cheinha, está acima do peso, ela tem atrito de coxas, ela tem atrito da região vaginal, porque ali fica ali mais abafado ainda. E aí, como eu te falei, maior possibilidade da proliferação de bactérias e fungos. E aí os fungos racham. A região da virilha, que é onde fica a linha da calcinha, onde fica aquele elástico, é a que mais sofre. Porque ali o elástico da calcinha fica atritando, apertando ali. E geralmente, se vocês concordam comigo, é a área que você vê mais escurecida. É essa região da calcinha. É a região da linha da virilha e a região do monte pubiano, que é aquela regiãozinha ali de cima, né? Em cima da região clitoriana. É a região que mais tem problema, né? Os grandes lábios não tem problema. De vez em quando aparece uma foliculite ali nos grandes lábios. Que é muito provocado. Eu percebi que quando aparece uma foliculite na região dos grandes lábios, é muito mais provocado na hora do arranque do pelo. É mais provocado por inflamação no arranque. Um arranque errado, porque é uma área ali que normalmente a maioria não vou dizer que é a maioria, mas algumas depiladoras ainda têm dificuldade de fazer arranques naquela área, né? Eu vejo que é o grande temor de muitas profissionais, né? Principalmente as que estão começando na área agora. Tem medo dali dos grandes lábios. Até a cliente tem. Até a cliente acha que ele é a pior área, e na verdade não é. A pior área é a região clitoriana, é ali a região do monte pubiano. É a região de um pelo mais forte, porque ele tem mais vascularização ali, ela tem uma maior quantidade de folículos ali,
né? E aí os pelos são mais grossos, porque são bem mais nutridos, são mais fortes, e aí a gente exige de nós um arranque mais forte, exige uma cera mais forte para tirar esse pelo de uma única vez, e aí acontece as inflamações. Normalmente, naquela área ali, você vai ter a maior possibilidade de você ter um pós-inflamatório um pouquinho maior ali, dependendo do arranque e da tração da sua técnica, tá? Então, meninas, quando vocês forem tratar, eu vou bater sempre nessa técnica, nessa tecla, para que vocês parem para pensar bem o tratamento que vocês querem oferecer para cliente de vocês, tá? A gente vai chegar um tempo de falar sobre cosméticos, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão dos despigmentantes, dos hidratantes, que eu estava falando, que você tem uma pele saudável, em que sentido? Você tem uma pele fortalecida, você tem menos possibilidade de ter foliculite do que você depois resolver o problema da foliculite. Né? A gente tem que ser profissional mais preventivo do que tratativo, né? Porque tratar dá mais trabalho, embora isso também tenha um custo, né? Um custo para sua cliente. E aí algumas pessoas podem achar que isso é bom, porque a minha cliente vem e faz o tratamento. Se vier, porque vão ter aquelas que não vão querer pagar o tratamento e ainda vão ficar chateadas, porque vão associar de que foi na sua epilação que a pele dela estragou. Então, você ter uma epilação também preventiva é muito melhor. É muito melhor que não seja causado os problemas de foliculite do que tratar eles. Porque é muito mais assertivo você fazer isso como prevenção. Então, quais são as coisas que você pode prevenir aí esse processo inflamatório? Então, você tem que indicar para sua cliente beber bastante água depois da epilação, para que esse processo inflamatório, a fluidez do sistema circulatório e linfático, faça o trabalho deles naquela região, para que essa inflamação ela seja muito mais rápida, esse processo cicatricial seja muito mais rápido. A outra coisa é a questão das toxinas, né? Quando ela bebe bastante água, mesmo que ela tenha uma alimentação ou consuma muitos produtos tóxicos, né? Que a gente fala muita besteiroda aqui, isso também interfere no processo inflamatório. É sem dúvida, uma pessoa de vida saudável, ela é sem dúvida uma cliente que tem um processo cicatricial muito mais rápido do que uma cliente que não tem uma alimentação muito regrada, né? Que consome muita gordura, muito fast food, muito refrigerante, muita bebida alcoólica, fuma, toma muita medicação, aí aumenta o nível de toxinas no corpo e automaticamente ela tem um processo inflamatório mais lento, tá? Então a cicatrização dela é mais lenta e a possibilidade dela inflamar é um dos fatores, tá? É um dos fatores. O outro fator é a questão do fototipo de pele. O fototipo de pele interfere demais, porque quanto mais alto, mais forte é esse pelo. Esse pelo é mais forte, exige de nós uma atração maior e o processo inflamatório aumenta. E aí ela tem mais possibilidade de ter uma reação aí do melanócito e trazer mais escurecimento na pele, tá? E aí você tem que verificar aí qual é o melhor método de cera, que você agrida menos a questão da pele, que você consiga arrancar esse pelo de primeiro. A sua técnica tem que ser tão afiada, você tem que ser tão conhecedora da sua cera, tá? Da cera que você usa. Não é da cera de fulano e ciclano, é de que você tá usando. A cera que você tá usando, ela tem que te favorecer tanto. No que sentido? Ela tem que arrancar o pelo de uma única vez. Uma única passada. Ela arrancou uma única vez. Você concorda de que você diminui aí o processo inflamatório do que você passar cera 2 vezes, às vezes até 3 na mesma área? Você aumenta os riscos de inflamação crônica ali. E aí você tem muito mais probabilidade de trazer um escurecimento muito severo para aquela pele. Processo inflamatório mais lento. E aí, fora a dor, né? Fora a sensibilidade da sua cliente. Então, técnica afiada, cera bem dominada, um arranque preciso, uma tração muscular precisa para que quando você venha fazer a pele não sofra tanto e aí ela não reage. Ela não reage, aí imediatamente você entra com pós-inflamatório, você entra com processo de pós-imediato, para você diminuir mais ainda o processo inflamatório do que foi causado, e aí pronto, você tem menos possibilidade dessa cliente. É como assim, você fez a sua parte, tá? Você completou o seu serviço. A partir dali, as recomendações para a sua cliente, os cuidados que ela precisa ter para que não aconteça mais intercorrência, né? Lá, como eu falei, no 10º dia, quando começa aí
o nascimento dos novos pelos, que vai determinar, na verdade, se ela tem foliculite ou não. Apesar que já aconteceu comigo, de algumas clientes de muito tempo fazendo e nunca teve, e de uma hora para outra apareceu. É só investigar mais um pouquinho que vocês vão entender que mudou alguma coisa. Ou mudou a questão endócrina, a questão, né? Porque nós mulheres temos nossas fases e nós temos um sistema muito diferenciado do homem, né? E tem as questões, as nossas questões hormonais, elas mudam muito por fases, né? E a nossa alimentação também interfere aí nas nossas questões hormonais. E isso interfere demais, gente, no processo inflamatório. Demais, demais, demais mesmo. Mas sim, existem protocolos que dão muito resultado. Você tem maneiras, muitas maneiras de você tratar a pele da sua cliente e ter no seu menu de serviço o tratamento disso. Você tem o pós-imediato, que é sua obrigação, que é seu dever. Tratar a pele da cliente assim que você termina de epilar é o seu dever, tá? Após aí, se a sua cliente está apresentando algumas dificuldades na hora dos cuidados, você pode trazer ela para fazer tratamentos com você, para fazer esfoliações na sua cabine, para fazer tratamentos clareadores, para fazer tratamentos de hidratação, né? Desintoxicação dessa área. Tem vários serviços que você pode agregar no seu menu e oferecer para sua cliente. Volto a dizer, não é fácil ainda vender esses serviços porque ainda tá bem lento, bem devagarzinho, mas já tá acontecendo uma explosão aí de serviços de depilação para esses lados, mas a cliente ainda não desmistificou isso. Porque imagina, eu não tenho tempo nem, como se ela dissesse, eu não tenho tempo nem de passar creme no rosto, eu vou lembrar de passar creme na virilha. Né? Elas geralmente só atentam para isso quando está incomodando alguma coisa, né? Mas vem chegando o verão, para quem é das praias, para quem é das cidades praianas e sabe que toda cliente quer botar seu biquíni, quer botar ali sua roupa de banho e está com a virilha apresentável, né? Porque fica estranho, fica feio, né? Então, gente, hoje a gente falou sobre hiperpigmentação para vocês entenderem como é que esse processo acontece definitivamente. Tá? E aí eu vou dar uma dica para vocês agora, para finalizar a nossa live, de como você pode tratar de forma natural a virilha no pós-inflamatório imediato. Uma das dicas que eu te dou é você trabalhar com as águas termais. As águas termais, elas respondem muito bem a repouso, oligoelementos perdidos na hora da epilação. As águas termais são fantásticas, gente. A outra coisa são as águas aromáticas, muito vendidas hoje nas empresas de cosméticos naturais, né, que vende óleo essencial, que vende argilas, né? Pode ver em casas de produtos naturais, eu não tenho certeza se todas têm. É como se fossem tônicos. Eles são derivados dos óleos essenciais. E quais são os indicados? Os melhores para você utilizar são os de lavanda, porque lavanda é altamente calmante e cicatrizante. E são os de melaleuca, porque o melaleuca ele é fungicida e bactericida. Eles são ótimos, inclusive, para você ter na sua sala para vender para sua cliente, para que ela utilize em casa, tá? E a água termal é muito utilizada na parte profissional, né? Assim que você termina a epilação, que você limpou ali a área da cera, né? Você vai com a água termal. E aí, água e óleo não se misturam. Então, vai tirar resíduo de cera. Se ficou, né? Porque uma boa técnica não deixa resíduo. Um bom produto também não deixa resíduo. Se o seu produto está deixando muito resíduo na pele, você tem que descobrir duas coisas. Se a sua técnica está afiada com ela, se você consegue o manuseio certinho da textura dela, ou ela realmente é ruim. Porque tem cera aí que, Deus me livre, é ruim mesmo. E aí você manuseia, mas ela fica ali craquelando, deixando um monte de resíduo na pele. E aí não vale a pena. Não vale a pena porque atrasa o seu trabalho, tem mais possibilidade de provocar uma inflamação maior e ainda depois você tem que sair limpando esse resíduo. E aí você vai limpar o resíduo com óleo vegetal, né, que é o ideal, você coloca um pouquinho no algodão e vai limpando só as áreas que ficou o resíduo. Nada de passar óleo todo na virilha. E logo depois, quando você terminar, como vai ser pequenos pontos, né, você borrifa em cima dessa virilha inteira a água termal. Porque com uma camada de óleo a água não penetra, tá bom? Aí você borrifa, você pode até limpar toda a virilha aí com um panozinho, com um algodão úmido. E depois você borrifa a água termal. E depois da água termal, se você tiver alta frequência, você entra com alta frequência. Se não, você já entra com os hidratantes. Você pode entrar também aí. E por último, você pode entrar por último
com gel calmante. Por último, se quiser. Gel calmante é refrescante, tá? Ele só usa, esses hoje em dia do mercado aí só refresca, mas tem boas linhas no mercado que tem um poder de tratar a pele muito bom. Aí você tem que ver a composição, o que é que realmente ele tem. Olha, quando você for comprar um produto, não olha pro rótulo não, tá? Não olha pro rótulo da frente. Olha pro de trás, pra composição. Porque o da frente, às vezes eles colocam lá que tem alguma coisa, papapá, e quando você vai pra composição, gente, ai meu Deus, é tão longe o que ele botou, é como uma gota de uma coisa misturada em um monte de outra coisa que não faz sentido, tá? Então toma cuidado. As boas linhas não estão no mercado de cabeleireiro. As boas linhas estão sendo vendidas em representantes, tá? As linhas comerciais estão no supermercado de cabeleireiro. Mas eu particularmente uso aqui na minha epilação o mousse hidratante da Depilflex. Eu gosto muito. E ele tem um gel também pré-epilatório muito bom. Então, ele tem um inibidor de pelos encravados, que é o Repuller, que é da Starpil, é a mesma empresa. E eles também têm isso na Depilflex, que é muito bom para você vender para sua cliente também, tá bom? Então, tem várias maneiras de você ganhar um dinheirinho extra, de aumentar o seu faturamento. Não é dinheiro extra, não, é aumentar faturamento mesmo, tá? De você alcançar, não ficar só dependendo da epilação física, de você também ter outros artifícios de ganhos. Porque você pode vender para suas clientes pós-epilatórios, você pode vender produtos para ela utilizar em casa, que vai ajudar tanto você na sua epilação, como também vai favorecer a ela. Sabonetes antissépticos, sabonetes calmantes, sabonetes hidratantes, né? Medicinais. Vê nas lojas aí de produtos naturais que tem os produtos medicinais. E aí você para pensar qual é o produto que vai ajudar na epilação, indica para sua cliente para ela usar lá. Tá? Imagina um sabonete, a gente tem aqui sabonete de melaleuca, que maravilha para ela lavar. Eu uso ele, é maravilhoso para você lavar todas as regiões, axila, virilha, face, pode usar no corpo todo. É fungicida, é bactericida, é cicatrizante. Então tem muitas maneiras de você aumentar seu faturamento com os tratamentos e com cosméticos que ajudam na epilação. Ai, Nanda, não sou boa de venda. Sabe qual a melhor coisa? É você não vender. Você é certo de que vender na hora do tratamento, eu acho, na hora do atendimento, eu acho muito delicado. Eu particularmente não gosto, quando eu tô atendendo a minha cliente, eu não toco na palavra de venda. Agora, é natural, quando você tem conhecimento daquilo que você está fazendo, que a sua cliente te libera uma queixa, olha a oportunidade. Quando ela te diz uma queixa, ou quando você identifica e fala, fulana, olha, tá acontecendo, como é que tá isso? Como é que tá os seus hábitos, tá acontecendo, você tá percebendo que tá inflamando, não sei o quê, e você tem certeza de que você tá fazendo a sua parte, é a oportunidade de você dizer pra ela que, olha, nós temos outras maneiras de te ajudar, e aí o que acontece naturalmente comigo é que as clientes mesmo perguntam, o que é que eu posso usar? Nanda, onde eu compro? Me indique alguma coisa. Gente, quando a gente busca se especializar, estudar, a gente nem concorrência tem medo. Sabe, tem concorrentes que estão à frente de nós porque eles estão buscando mais do que a gente. Só isso. Então não queixe-se da concorrência se elas estão à frente de vocês por buscar conhecimento, porque é o conhecimento que leva a gente para frente. E aí ela estuda um pouquinho mais, ela se especializa. A especialização não é barato, por isso exige valor, mas ela também aumenta o seu valor como profissional. Uma das coisas que as pessoas não entendem, elas não investem em conhecimento, investem em produtos sem conhecimento. E aí o produto não dá certo, porque os dois juntos não andam, separados não andam, né? Não adianta você comprar uma receita de um cosmético, como muitas empresas de cosmético fazem aí, entrega para você a receita de bolo. Aí funciona para uma, funciona para outra. Por quê? Porque você não tem conhecimento, você está seguindo a regra dele. Só que ele testou em uns e outros e só vende o que deu certo. Ele só vende o que deu certo. E quando você é uma profissional especializada, quando você está conversando com a cliente, ela percebe o seu nível de conhecimento. Isso te traz autoridade. E quando você chega nesse nível de autoridade, não precisa nem você vender. Ela te procura para saber o que comprar. Ela pergunta para você o que você indica. E aí, você precisa vender? Não precisa. Você diz, não, eu tenho aqui. Eu tenho água aqui, eu tenho aqui, isso aqui você pode usar, isso aqui você pode... Uma dica que eu dou para você sempre é ter produtos fáceis de uso. Por exemplo, essas águas termal e essa água aromáticas que eu falo, borrifadores, em spray, né? Coisas práticas. Que o quê? O cliente tomou banho, passou ali, um abraço, vai pro trabalho. Não adianta você vender coisa que complica a vida dela. Porque ela não vai usar. É uma ou outra que vai usar.
E aí, o que acontece? Você só vende uma vez e depois você não tem o resultado, ela também não. Aí fica descredibilizado o tratamento que você indicou e ela ainda fica chateada porque o dinheiro tá lá parado, né? O produto dela tá lá parado. Ah, eu nem uso. Mulher, use, pelo amor de Deus. Então, eu sempre digo assim, quando uma cliente você percebe que ela não tem rotina, que ela não consegue lidar com rotinas de home care, de autocuidado, traz ela para o tratamento na sua sala. Fala, olha, fulana, é o dia corrido, a vida é corrida, mas você consegue vir aqui uma vez por semana, além da sua epilação? Para que durante essas semanas, antes da próxima epilação, a gente possa tratar bem a sua pele e aí a sua epilação, sua próxima epilação seja muito mais eficiente, porque aí a sua pele vai estar bem tratadinha? É você que tem que oferecer isso, porque ela não conhece esse tipo de tratamento, ela não sabe que isso existe ainda. Ou ela ainda não tem cultura de tratar isso. Mas talvez seja uma queixa dela, mas ela ainda não identificou. Entende? Então tem várias maneiras. Isso é muito fácil fazer quando você já tem autoridade, quando você tem um conhecimento. Então, gente, como eu falei no início, tratar de hiperpigmentação de pele, de mancha, de foliculite, só com produto, só passando receita é muito fácil. Se eu fosse uma linha, se eu tivesse uma linha de cosmético aqui, tava tascando-lhe receita pra cima de vocês. Porque é muito fácil. É muito fácil. Porque eu digo, olha, passa isso um atrás do outro, acabou. Eu já passei muito por isso. Muitos cosméticos, gastava rios de dinheiro com cosméticos que faziam a mesma coisa. Quando eu vi, vinha bateria de produto na minha sala que tratava a mesma coisa, mas não tratava todo mundo. E aí eu ficava, por como eu não tinha um conhecimento afiado sobre cosméticos, sobre pele, eu ficava perdida só tratando como o fabricante falou. E quando não dá resultado, eu ficava com minha cara de taxa na frente da cliente, né? Com minha cara de enganadora, porque é isso que a cliente acha. Ah, não deu resultado. Então, o não dar resultado, existe vários fatores. E esses fatores têm que ser analisados na ficha de anamnese dela e conversado com ela antes de começar. Olha, isso aqui vai, isso aqui não vai, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Porque o que não dá certo, não dá certo. Você deixa quieto. Não tem condição de tratar. Ó, amor, não dá. Não dá pra tratar assim. Eu tenho uma pessoa que quer fazer um tratamento para mim de clareamento, que eu faço com pele orgânico, só que não pode ter atividade física durante 7 dias. E ela é uma rata de atividade. Aí não quer parar. Eu digo, então não faz. Ah, mas eu quero fazer, então tem que parar. São 7 dias, ou seja, uma semana você não pode fazer atividade física, você não pode expor sol, você não pode fazer isso. Tem restrições para esse tipo de tratamento, que é um tratamento mais profundo. Agora, se a sua dor maior é ficar sem atividade do que tratar, então fique com atividade, porque certamente isso ainda não é algo importante para você. No dia que for, você vai parar. Entende? Agora eu faço? Eu faço e depois assumo o risco de dar uma inflamação maior e trazer uma outra mancha, uma mancha até mais profunda, mais dérmica? Eu não. Eu digo, não faz. Então não faz. Entende? Então, isso, não se engane, isso muito mais atrai cliente do que afasta. Porque é profissional que se posiciona diante daquilo que ela sabe que é verdade e que ela tem certeza de que é a coisa certa a se fazer, a cliente pode até ficar chateada. Algumas não vão nem querer voltar. Deixa ela cair em cima das açougueiras, deixa lá. Mas ela sempre vai lembrar. Olha, ela disse que não era para fazer. E eu fiz e eu me quebrei. Então, não se preocupe, a sua imagem vai ser preservada, tá? E certamente, se você souber resolver, ela vai vir atrás de você, inclusive, para resolver o pepino. Então é isso, gente. A nossa live de segunda-feira foi o tema hiperpigmentação pós-inflamatória. Falei aqui pra vocês sobre o que vocês podem fazer, o que não pode fazer, tá bom? E aí, quarta-feira estaremos de volta e aí eu vou falar com vocês sobre... a gente vai continuar com essa série aí, falando sobre foliculite, sobre tratamentos de pele, porque eu sei que todo mundo aqui gostaria de ter um bom tratamento de pele pós-inflamatório. E isso é uma especialização aqui que agrega muito valor no preço da sua epilação. Porque só o arranque dos pelos com cera, às vezes a cliente, ou até mesmo você não se posiciona, porque eu, desde quando eu fazia só o arranque dos pelos, que eu não tinha as especializações, eu tinha o meu preço. Eu tinha o meu preço porque eu sabia o meu valor, né? Não tem a ver. Agora que eu sou especialista, aí o negócio ficou melhor ainda, né? Porque aí você tem posicionamento profissional, tá? Então, fica com Deus, obrigada. Tchau, tchau, um abraço.